Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha? A Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 a 1845. O termo farrapos se referia aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava. A revolta foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial por seus produtos. Por isso, constataram que a República e a separação seria uma forma de obter liberdade comercial e política. Os negros escravizados foram recrutados para lutar sob a promessa de liberdade, no caso de vitória, na guerra contra o Império. A Revolução Farroupilha se encerra com o Tratado de Pôncio Verde em 1º de março de 1845. Causas da Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos foi promovida pela classe dominante gaúcha, constituída de estancieiros que eram os donos de grandes propriedades rurais, gado e negros escravizados. Esses estancieiros, indignados com os elevados impostos territoriais, além de altas taxas sobre as exportações de charque, couro e sebos. Os estancieiros protestavam, pois o charque gaúcho devia pagar 25% de impostos, enquanto o uruguaio pagava somente 4% para ser vendido no Rio de Janeiro. Também havia um ressentimento contra o governo imperial, que sempre recrutava homens e cavalo para as lutas com os territórios fronteiriços, mas pouco beneficiava a sociedade local. A Revolução foi favorecida pelo caráter militarizado da sociedade rio-grandense, organizada em meio a lutas como a disputa pela colônia do Sacramento no século XVIII. Além disso, as ideias republicanas e federativas encontravam receptividade entre os rio-grandenses, estimulados pelas vizinhas repúblicas latinas. Agravando-se a situação em 1835, o regente Feijó nomeou o moderado Antônio Rodrigues Fernandes Braga como presidente da província, o que não foi aceito pelos gaúchos. Na Assembleia Provincial, tornou-se cada vez mais viva a oposição ao presidente Fernandes Braga. Os conflitos farroupilhas. No dia 20 de setembro de 1835, uma revolta armada com pouco mais de 200 cavaleiros se estabeleceu aos arredores da capital, Porto Alegre. Uma pequena força armada enviada para dispersar os rebeldes foi repelida e obrigada a regressar. Fernandes Braga fugiu para a vila do Rio Grande, instalando aí seu governo. No dia seguinte, o comandante da Guarda Nacional local, Bento Gonçalves, um dos líderes do movimento, entrava em Porto Alegre e, com o apoio da Assembleia Provincial, em 1836, proclamou a República do Piratini. Diante dessa situação, o regente Feijó nomeou o novo presidente para a província, José de Araújo Ribeiro, futuro visconde do Rio Grande. A guerra continuou e os legalistas conseguiram prender vários chefes rebeldes, entre eles Bento Gonçalves, que foi mandado para o Forte do Mar, Bahia, de onde fugiu nadando. Em 1837, Bento Gonçalves regressa ao Sul e é eleito presidente da República do Piratini. A luta dos rebeldes era cada vez mais popular e, com apoio do revolucionário italiano,
Giuseppe Garibaldi, o movimento se propagou. Enquanto isso, devido a disputas políticas, Feijó foi obrigado a renunciar. Iniciou-se a regência de Araújo Lima, Pedro Araújo Lima, apoiado pelos conservadores. Em 1839, David Canabarro, um dos líderes da revolta, com a colaboração de Giuseppe Garibaldi, tomou Lacuna, em Santa Catarina. Ali conheceria sua futura esposa e companheira de lutas, Anita Garibaldi. Fundou-se nessa província a República Juliana, confederada República Rio-Grandense, alargando o cenário da Revolução. Em 1840, com a maioridade antecipada de Dom Pedro II, foi concedida anistia a todos os revoltosos políticos do período regencial. Então, o novo presidente do Rio Grande do Sul, Álvaro Machado, nomeado pelo governo imperial, tentou convencer os rebeldes a terminar a guerra e a aceitar a anistia, mas nada conseguiu. O massacre de Porongos e o fim do conflito. Em 1842, para terminar com o conflito, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, foi nomeado presidente do Rio Grande do Sul e comandante das armas. O objetivo era acabar com a luta e pacificar a província. Diante das derrotas, os farroupilhas negociaram o fim do conflito com o governo imperial. No entanto, faltava solucionar a questão dos negros escravizados que haviam lutado durante 10 anos. O governo imperial não aceitava a libertação. Por outro lado, alguns líderes farroupilhas concordaram em devolvê-los para os seus antigos proprietários. No entanto, isso seria uma traição e poderia acabar em uma rebelião. Por isso, em 14 de novembro de 1844, o acampamento Farroupilha, liderado por Canabarro, é atacado por tropas imperiais. Contudo, onde estavam os lanceiros negros, recebeu a maior parte do ataque e não obteve nenhuma ajuda dos seus próprios companheiros de armas. Em 1845, os rebeldes aceitaram a proposta de paz oferecida pelo governo. O Tratado de Poncho Verde estabelecia anistia, incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial, libertação dos escravos que haviam lutado ao lado dos farroupilhas, devolução das terras que haviam sido tomadas dos rebeldes, diminuição dos impostos naquela província, fortalecimento da Assembleia Provincial. A Guerra dos Farrapos representou uma vitória militar das tropas do Império, mas uma vitória política do lado dos farrapos.